Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte da eletricidade, né? Hoje a gente vai estar falando, né, sobre simulação, utilizando o Tinkercad aí para circuitos eletrônicos, né? Na verdade a gente vai estar fazendo aí uma análise referente a resistores em série, né? Então a gente dividiu em dois vídeos, né? O primeiro a gente falando da estrutura, né? E o segundo a gente falando justamente dos cálculos, né? O software que a gente está utilizando aqui de simulação, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui a tela, é justamente o Tinkercad, né? O link dele está aí na descrição para a gente acessar ele. É um software da Autodesk. A gente já fez vários vídeos, né, falando sobre o Tinkercad, né? Ele tem algumas versões de uso, né, de aplicação, né? A gente vem utilizado muito aqui no canal a parte de desenho 3D e a parte de simulação de circuitos elétricos, mas ele tem outras funcionalidades também. E o link está aí na descrição, né? Ele é um software que ele só funciona online, né? Pelo menos eu até agora não encontrei nada referente a uma versão para baixar ele, né? Download, ele funciona aí de forma online, que é bem interessante porque sempre vem se mantendo atualizado, né? Um software da Autodesk. E aqui também a gente tem a representação desse mesmo circuito que a gente estava vendo agora, né? Configurado como diagrama, né? Aqui a gente está utilizando o software do AutoCAD, né? Também do Autodesk, esse software, né? Esse software ele tem uma versão gratuita, né? Versão educacional, né? Para baixar no site. E a gente vai estar justamente comentando sobre essas características, né? Do circuito, né? Então vamos observar aqui no simulador, né? O que é que a gente está trazendo aqui de informação. Um detalhe importante, né? Aqui no canto direito, né, a gente tem a relação de componentes, né, então você pode estar selecionando só os componentes básicos ou outras características também. Né. Nesse caso aqui, para o nosso circuito, a gente está utilizando aqui uma placa de ensaio pequena, né, que seria justamente essa placa de ensaio aqui. A gente está utilizando resistor, obviamente, né, tem aqui dois resistores, né, um resistor de 10 ohms e outro de 20 ohms, né. Inclusive a gente tem até vídeo no canal onde a gente já falou, né, sobre essa questão da indicação das cores, né, como selecionar, né, o resistor, né, ou identificar, né, ele pelas cores, né, os dois primeiros as duas primeiras linhas de cor, né, levam em consideração os primeiros numerais, a terceira linha leva em consideração o fator multiplicativo, a quarta linha leva em consideração a tolerância, né, onde a quarta linha seria justamente essa daqui, né, dourada, né, que daria o fator aí de tolerância aí do resistor. Outra característica que a gente está utilizando aqui é um medidor, né? São justamente esses medidores. A gente colocou 3 medidores por causa das informações que a gente vai estar vendo, né? Resistência total, tensão total, corrente, tensão parcial, né? Então a gente deixou aí separado para poder visualizar melhor cada uma dessas características, né? A gente também está utilizando aqui para o ciclo, né? Deixa eu aumentar aqui, colocar aqui todos aqui para a gente pegar o nome certo. A gente está utilizando também nessa aplicação aqui uma fonte de energia, né? Que é justamente essa daqui. Então na fonte de energia você tem como controlar a tensão e amperagem, né? Ou seja, a tensão e a corrente ali do ciclo, né? Tensão e amperagem ali do processo. Bom, esses são os elementos. Um detalhe interessante aqui, né? Eu me lembro até que um aluno uma vez tinha perguntado, eu falei, poxa, a questão dos fios, né, de ligação, como é que a gente faz para curvar e mudar a cor, né? Isso é bem simples, né? Exemplo, eu vou apagar essa conexão aqui, vou clicar aqui em cima do fio, esse fio vermelho, vou deletar ele e vou criar um novo, né? Então vou estar clicando no ponto que eu desejo, veja que eu clico e seguro, né, com o botão esquerdo do mouse. Quando eu chegar no ponto que eu desejo fazer a curva, é só soltar o botão e clicar de novo, né? Automaticamente ali ele já faz a curva para o sentido que você deseja. E aqui eu vou conectar aqui na entrada ali do resistor. E aqui para a cor ele já coloca aqui em cima, né? Então é só selecionar a cor que a gente deseja, no caso aqui vermelho, e já está alterado, tá bom? Para simular, né, só vir aqui iniciar a simulação, que a gente já tem o valor
aqui especificado, né, conforme as características do circuito. Nessa parte aqui dos valores a gente vai estar vendo aí especificamente no outro vídeo. Bom, então para quem tem dúvida, né, também está aqui a representação do circuito, né, o diagrama do circuito. Né, ele está vindo aqui representado com os resistores, né, nesse formato, né. Ele também tem uma norma que você pode estar trazendo a representação dos resistores como esse aqui que eu estou apresentando aqui ao lado. Ele também pode estar vindo dessa forma, né, indicando ali a resistência. Mas aqui ele já está com indicação direta, né, aqui é a relação da fonte. Nesse caso a fonte que a gente vai estar utilizando vai ser uma fonte de base justamente com tensão, né, a tensão total de 12 volts, né, como a gente viu aqui na aplicação aqui da fonte, né. E o circuito de série é bem simples, né. Ele, no caso aqui, a gente está usando só dois resistores, né. Então aqui a gente tem entrada, né, aqui a gente tem entrada aqui da a passagem aqui da corrente, né, seria justamente aqui para esse sentido aqui, e ela teria ali a passagem pelos resistores, né. Então justamente ali passando pelos resistores a gente teria, né, algumas alterações ali na característica, né. A gente teria como no caso a corrente total, né, que seria a soma aí das cargas resistivas aí dos resistores. A gente teria ali a questão da corrente específica, né, de uso aí para o ciclo e também a tensão parcial, né, aí para essa aplicação. Bom, então é isso, né? No próximo vídeo a gente vai estar falando aí justamente desses cálculos aí aplicados a esse circuito. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte da elétrica, né? Justamente o vídeo parte 2, né, de análise aqui do circuito com resistores em série. Né, onde hoje a gente vai estar focando na parte dos cálculos, né, e na simulação também. Né, a gente já falou aí sobre o Tinkercad, né, sobre a parte do desenho estrutural do diagrama, né, aqui do circuito. E aqui a gente vai estar justamente analisando essas características. Bom, vamos para o primeiro cálculo, que é o cálculo referente à resistência total. Né. Os cálculos são bem simples, né, esses cálculos envolvendo resistência. Né, a gente vai fazer esse na parte da parte em série, depois a gente vai fazer também da parte paralela, mas são bem simples, né? A parte da resistência total, né, do circuito é a soma da resistência, das resistências, né? Então a gente teria, né, estruturalmente o seguinte, né, a resistência total, chamando aqui de R, seria igual à soma das resistências, né? Seria a soma das resistências, né? Então nesse caso aqui, né, a gente tem duas resistências aplicadas, né, no caso 10 ohms e 20 ohms, então a resistência total, né, seria justamente a soma desses dois elementos. Então 10 e 20 ohms, a gente vai ter aqui como resistência total, né, 30 ohms. Né, então seria aí de fato aí a resistência total aí do circuito. Né. Então vamos verificar lá no simulador, verificar se bate certinho aí o resultado. Né. Colocar aqui para simular, né? Vou desligar aqui a fonte, né? Para a gente simular aqui direto aqui pela resistividade do circuito. Vou colocar aqui em R, né? Que é justamente para resistência. E observe, deixa eu alterar aqui os outros também. Deixa aqui voltagem e aqui resistência, pronto. Aqui na resistência total, né, aqui a gente pode verificar que a gente tem de fato essa característica, né, 30 ohms, né, ou seja, levando em consideração aqui 10 ohms para o primeiro resistor e 20 ohms para o segundo resistor. Né, então aí a gente tem, né, o valor total aí da resistência do circuito. Né, a gente pode também fazer a verificação parcial desse ciclo, né, com base aqui nos outros medidores, né, no caso dos outros multímetros, né, de simulador aqui no multímetro. Voltar aqui para voltagem. Aqui, ó, alterando aqui para a parte de resistência desse segundo multímetro, né, que ele está medindo aqui, essa parte aqui específica, né, com base nas ponteiras. Pode observar aqui que ele está dando a indicação aqui de 10 ohms. Né, vamos verificar aqui no terceiro multímetro, ver se ele vai dar ali o valor já direto, né? E aqui no terceiro multímetro também, quando a gente altera, né, ele está trazendo ali 20 ohms ali de resistência ali para ele. Então, de fato aqui tudo ok,
né? Então a resistência total, né, é a soma aí dos valores da resistência de cada um dos resistores, isso aqui para análise em série, né? Então no caso aí configurando aí 30 ohms, tá bom? Vamos voltar lá para o diagrama. Além dessa questão da resistência total, né, a gente tem também a ação da corrente, né, a indicação da corrente. Nesse caso, a tensão que a gente está utilizando é de 12 volts, né? Então a tensão que a gente está utilizando é de 12 volts. E nesse caso, para saber a corrente, é só dividir a tensão pela resistência total, né? Nesse caso aí é 30 ohms, né? Como a gente verificou. Então 12 dividido por 30 ohms vai dar igual a 0,4 ampere, né? Seria justamente a corrente total, né? Outra característica também é a gente saber a tensão parcial, né, que tem ali de aplicação na passagem, né, do circuito, né? Então, exemplo, para esse primeiro resistor, né, a gente teria aí de tensão parcial justamente a carga de resistência, né, a carga de resistividade dele, que é de 10 ohms, multiplicado pela corrente, né? Então, a tensão parcial nesse caso aí seria justamente de 10 ohms, né? De onde é que foi que veio esse valor? É o valor do próprio resistor, né, multiplicado pela corrente. A corrente, como a gente verificou agora há pouco, é de 0,4 ampere, né? Então 10 ohms multiplicado por 0,4 vai dar igual a 4 volts, né? Então a tensão parcial, né, nessa parte aí do circuito é de 4 volts, né? Ou seja, a saída ali com base no resistor, né? A gente pode também estar verificando essa tensão parcial aqui, né, para o caso aí do resistor de 20 ohms, onde essa tensão parcial seria a multiplicação, é a mesma lógica, né? A gente teria a resistência, né, a resistividade dele, então a gente teria aqui 20 ohms multiplicado pela corrente 0,4, nesse caso aí daria 8 volts, né? Seria aí a tensão parcial aí nessa aplicação, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de eletricidade, né? A gente está fazendo aí 4 vídeos na sequência, né? A gente fez 2 vídeos inicialmente aí falando sobre circuito com resistor em série, né? E a gente está falando aí agora com circuito com resistor em paralelo, né? Depois a gente vai estar fazendo aí também uma análise de circuito misto, enfim, né? Mas isso aí agora vai ficar só para o próximo ano. A gente já está com uma série de vídeos aí já editada. Bom, no circuito paralelo, né, aqui no Tinkercad, né, o software, o qual o link dele está na descrição, software gratuito da Autodesk, né, podemos assim chamar gratuito, ele está online, né, então você acessa ele online e ele tem várias aplicações, né, uma das aplicações aí é para a parte de simulação, né, para componentes, né, componentes eletrônicos, né, a maioria maioria dos elementos aqui está ligado diretamente a componentes eletrônicos. Então bem interessante, ele traz vários elementos também aí para quem gosta aí de Arduino, né? Então bem interessante ele. Então nesse caso aqui a gente está usando a placa, né? Aqui uma placa de teste, uma placa pequena de teste. Aqui estão os resistores, né? Aqui a gente pode observar que a indicação de fato aqui está em paralelo, né? Os dois, aqui a gente tem a relação de positivo e negativo. Aqui a gente tem um resistor de 15 ohms e aqui um resistor de 30 ohms, né? A gente tem aqui uma fonte e tem um medidor, né? Tem um medidor ali, uma espécie de multímetro aqui, característico aqui do próprio software, né? A gente também tem aqui o desenho estrutural, né, do diagrama, né, de aplicação. E a gente justamente vai estar dividindo esse primeiro vídeo falando dessa estrutura e no próximo falando sobre a parte de cálculo, né? Eu vou colocar aqui para simular, para a gente verificar um detalhe, né? Aqui a corrente aqui na fonte, né, ela está como 1,2 ampere, a tensão está aqui 12 volts, né? A tensão que ele está marcando aqui no circuito também é 12 volts. Vamos verificar aqui a resistência aqui total, vou colocar para simular de novo, mas eu vou desligar aqui a fonte para a gente verificar aqui direto no circuito. Vamos verificar aqui a resistência
Total, observa que a resistência aqui total é de 10 ohms, né? Veja que a gente está utilizando um resistor de 15 e um de 30, e a gente vai ver como calcular para poder chegar aqui em 10 ohms. Então no próximo vídeo a gente vai estar verificando isso. Né? Além da questão da resistência, né, a gente também tem aqui tem uma característica bem interessante que é a corrente parcial. Né? Tem essa indicação aí da corrente parcial, tomando como base ali o posicionamento dos resistores. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como calcular isso. Né? Outra característica aqui do Tinkercad é a questão dos componentes. Né? Então, indico para vocês aí estar selecionando todos, né, que fica aí de fácil visualização, todos os componentes aqui que podem ser utilizados. E para simulação é só estar vindo aqui em cima, iniciar a simulação. Ele já salva o arquivo direto, né? Ele salva com nomes que o próprio Tinkercad vem nomear, né? Mas você pode estar alterando esses nomes. E eu vejo que o Tinkercad ele tem uma aplicação muito boa, né? Principalmente para quem está iniciando nessa fase aí da parte técnica, né? Parte industrial, né? Ali para os jovens ali que estão ali, né? Chegando próximo a essa fase, né? É bem interessante aí para poder simular. Né? E não só simular, mas assim ter uma aplicação, uma simulação, mas que venha ter ali uma aplicação específica, né? Bom, é isso, né? No próximo vídeo aí a gente vai estar falando sobre esses cálculos aí característicos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte da eletricidade, né? Esse é o quarto vídeo que a gente vai fazendo aí na sequência, né? Sobre resistores, o segundo falando sobre resistores em paralelo, e hoje a gente vai focar na parte de cálculo, né? A parte do cálculo da resistência total, né? Da corrente total, das correntes parciais, né? Aqui é o circuito que a gente já tinha simulado no último vídeo, né? Então aqui a gente tem a indicação dos dois resistores, né? Resistor com 15 ohms e outro resistor com 30 ohms. Aqui tem a indicação da resistência total e vamos verificar como calcular, né? Para calcular a resistência total, né, com dois resistores, né, dá para você calcular ela bem tranquilo, né? É só fazer o seguinte, né? Você teria que a resistência total vai ser igual a vou colocar aqui R1 multiplicado por R2, né? Resistência 1 multiplicada ali pela resistência 2, dividido pela soma das cargas, né, de R1 mais R2, né? Então dá para a gente fazer dessa forma quando são dois resistores só, né? Quando não são dois resistores, né, a fórmula ela tem uma estrutura ali um pouco diferente, né, que a gente vai ver aí em outros vídeos, né? Mas aí nesse caso aí, como são dois resistores, dá para fazer dessa forma aqui bem tranquilo, né? Então a nível de aplicação aqui do cálculo, né, a gente teria o seguinte, né? A gente teria 15, eu não vou colocar aqui a unidade, né? A gente sabe que é ohms, né? Porque aqui até no aplicativo não dá para colocar o ômega, né? Então vamos deixar aqui só com os valores. Então seria 15 multiplicado por 30 dividido pela soma de 15 mais 30, né? Então seria essa a relação aí para a gente poder calcular, né? Então 15 vezes 30 vai dar igual a 450. 450 dividido pela soma de 15 mais 30, que daria 45. Então 450 dividido por 45 dá igual a 10. Né? Então aí confirmando, né, a indicação aqui do simulador, o qual a gente tem aqui 10 ohms aqui de resistência total aí do circuito. Mas a gente vai verificar outras coisas também, né? Vamos verificar a corrente total e as correntes parciais, né? Bom, deixa eu mudar aqui e colocar no diagrama, fica melhor aqui para a gente poder mostrar os cálculos, né? O primeiro cálculo que seria justamente da corrente total, né? A gente teria justamente a tensão, né? Vou colocar aqui I, né? Que é referente à corrente total, onde a gente teria a tensão dividido pela resistência total, ou seja, 12 volts, né? Que é a tensão ali aplicada ali na fonte, dividido pela corrente total, que a gente acabou de calcular, que deu 10 ohms, né? Que é justamente a resistência total, né? Então a gente teria 12 dividido ali por 10, nesse caso, né? Vou colocar aqui embaixo, a corrente seria de 1,2 ampere, ou seja, corrente total, né? E a corrente parcial, como é que a gente calcula, né? A gente tem dois resistores, né? Então aqui, exemplo, para esse resistor R1 de 15 ohms, a gente tem que dividir a tensão, 12 volts, pela capacidade do resistor, 15 ohms.
Então a gente teria que 12 dividido por 15, 12 dividido por 15 daria aqui como corrente parcial 0,8 ampere, né? Nesse outro caso aqui, que é o do resistor de 30 ohms, a gente teria, né, nesse caso aí especificamente, 12 dividido por 30 ohms, que daria igual a 0,4 ampere, né? 0,4 ampere, que seria a corrente parcial ali nesse ponto, né? Seria a corrente parcial aí nesse ponto, né? Então, inclusive a corrente total seria a soma, né, dessas correntes parciais, né? Então aí de fato, se a gente for verificar 0,8 mais 0,4 vai dar o mesmo valor da corrente total que a gente calculou agora há pouco, né, que deu 1,2 ampere, né? Então basicamente aí são os elementos principais aí a serem calculados, né? Então quando a gente voltar com vídeos falando sobre resistores, né, a gente faz uma aplicação aí de uma simulação mista, né, e verifica como calcular a resistência total, né, para mais resistores aí em paralelo, né? A gente verifica ali, faz uma simulação referente a isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.